os nossos cumprimentos a todos, votos de muita paz. Nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo do livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, e a psicografia de Chico Xavier. E vamos nos lembrar que há 15 dias atrás também, nós vimos que estavam todos num ambiente rural, né? Então, ali estavam os trabalhadores espirituais que existem, né? Ajudando, auxiliando a natureza, seus trabalhos, né? E ali também aquele episódio triste do carroceiro, né? Que acabou descontando no Muar, né? A sua raiva, a sua ira, e recebendo o retorno. E ele se machucou bastante. E ali a gente percebeu a lei de ação e reação, né? Quando estamos agredindo a natureza ou qualquer forma que estivermos agredindo, ela vai voltar para nós, né? E, e aí nós vamos passar então para o estudo desse capítulo que vai nos trazer, André Luiz vai nos trazer muitas informações importantes, coisas até novas para muitos de nós, né? Então vamos lá, o Evangelho no ambiente rural. Os trabalhadores espirituais, na verdade, eles também faziam o Evangelho, assim como fazemos o culto do lar, né? Então, eles também eles estavam acostumados à leitura do Evangelho, todos aqueles trabalhadores espirituais ligados ao ambiente rural, né? Então, nós vamos ler aqui o início do capítulo. Olha, o André Luiz está dizendo: apagados os comentários mais vivos relativamente ao episódio desagradável que foi do Moar, né? Que respondeu ao carroceiro, né? O superior hierárquico daquela grande turma de trabalhadores espirituais indagou do Aniceto com delicadeza. Então ele perguntou para o Aniceto, né? Valendo-nos da oportunidade, poderíeis interpretar para nós outros alguma das lições evangélicas ainda hoje? Então ele estava perguntando da possibilidade do Aniceto interpretar para eles todos um episódio do Evangelho, né? Que seria o Evangelho no lar, feito ali no ambiente rural. E Aniceto aqueceu, pressuroso. Notei que o interesse em torno do assunto era enorme. Com grande surpresa, vi que os servidores da gleba traziam ao estimado mentor um livro que não tive dificuldades em identificar. Era um exemplar do Evangelho, que Aniceto abriu firmemente, como quem sabia onde estava a lição do momento. Fixando a página escolhida, começou a meditar, enquanto sublimada luz lhe aureolava a fronte. Houve profundo silêncio. Todos os colaboradores espirituais, né, demonstravam grande interesse pela palavra que se fazia. Tudo era de aspecto imponente e calmo na natureza. Um rebanho bovino acercara-se de nós, atraído por forças magnéticas que eu não consegui compreender. Alguns muares humildes chegaram igualmente de longe, e as aves tranquilizaram-se nas frondes fartas sem um pio. A única voz que toava, leve e branda, era a voz do vento, sussurrando harmonia e frescura. Aquela paisagem não podia ser mais bela, vestida de ouro líquido do poente. Então, esse ouro líquido do poente seria o sol poente, né? Aquele amarelado no final da tarde. Excetuada a rusticidade natural do quadro vivo, que era um quadro rústico, né? O ambiente sugeria recordações fiéis de verdes salões do nosso lar. Então, o André Luiz ele acabou se lembrando, se recordando das paisagens verdes de nosso lar. E Aniceto, mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta os versículos 19, 20 e 21
do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. E aí a leitura, que é bastante difícil, né, para ser interpretada. Então vamos lá, a Epístola aos Romanos, né, de Paulo de Tarso. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Este é o trecho que foi lido por Niceto, né? Em seguida, ele começou a interpretação desse trecho. Irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito de vida, que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo Paulo, né, da gentilidade, para extrair-lhe o conteúdo divino. Então, ele vai tentar explicar para todos nós, o Aniceto, a interpretação dessa epístola, né, de Paulo. Há milênios, a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, esperando, né? Aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na Terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Então, a natureza tem esperado tranquilamente o retorno desses encarnados na Terra, que somos todos nós. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas, das nossas vaidades. Isso, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Então, Deus também tem essa paciência, essa expectação em relação à humanidade da Terra, de todos nós encarnados. Conheço-vos de perto os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Então, ele está se referindo aqui àqueles trabalhadores espirituais que zelam pela natureza. Muitos de vós aqui permaneceis como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados às ilusões das ganâncias de ordem material. Então, não só aqueles trabalhadores rurais, invisíveis, mas todos os que contemplam as partes do planeta que não são rurais também, todos os trabalhadores invisíveis, né? Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra exige sem nada oferecer. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Então, todos nós caminhamos aqui na Terra de uma maneira assim, estamos isentos de qualquer obrigação quanto à natureza, quanto ao zelar da natureza. Alguns despertamentos aqui e ali, mas são muito pequenos ainda com relação à nossa obrigação moral e até física com a natureza,
com tudo que vem da natureza. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas mais pela vaidade e ambição de ganhar, que lhes são próprias, que pelo espírito de amor e utilidade. Mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Traçam programas de riqueza mentirosa que lhes constituem a ruína. Escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora. Desenvolvem o comércio do ganho indébito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria. Dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. É para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos com espírito de tolerância e fraternidade. Então, todos nós estamos envolvidos nesse processo de desrespeito à natureza. E tudo isso é visto por esses trabalhadores e por Deus, nosso Pai, que tem toda a paciência do mundo com a nossa evolução gradual, bem pequena. Ajudemo-los ainda, agora e sempre. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano. Mas não esqueçamos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna. Então, é o reconhecimento que até ontem estavam do nosso lado e hoje já enxergam uma dimensão maior. Então, isso tudo num trabalho silencioso de respeito aos degraus que vamos subindo, né? A conscientização que nos é própria através de um trabalho de muita expectativa em relação a nós. Ainda que rodeiem o campo de vaidade e insolências, auxiliemo-los ainda. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Então, tudo é ação e reação. Aqueles que se sacrificam vão ter acréscimo de auxílio pelo Senhor. Não esquecerá ele a árvore útil, o animal exterminado por nós, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos por nossa vez no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Sempre, ao voltarmos à crosta, envolvendo-nos em fluidos do círculo carnal, levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Aqui vem a explicação de Aniceto, né? E André Luiz nos relatando. Convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância, o nitrogênio. E embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando na média de 3.000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, se apropriar do nitrogênio do ar. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo, que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, que é o nitrogênio, como acontece ao oxigênio comum.
Então, respiramos o oxigênio. O nitrogênio nós absorvemos, mas não retemos. Ainda não temos o preparo suficiente para isso. Somente as plantas infatigáveis, operárias do orbe, conseguem retirá-lo do solo, fixando-o para o entretenimento da vida noutros seres. Então, as plantas conseguem reter esse nitrogênio. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina repleta de nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Todas as indústrias agropecuárias não representam, na essência, senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente dos 1.000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Nós ainda precisamos da alimentação para absorver esse nitrogênio. Mas se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas em caráter absoluto. Quer dizer, mesmo em nosso lar, eles não conseguem, os espíritos, reter esse nitrogênio de uma forma espontânea. E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregado em densas trevas. Ajudemo-lo, o homem encarnado, a compreender para que se organize uma era nova. Auxiliemo-lo a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes, os seres inferiores, atenderão às necessidades do homem. E as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem e, sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração, as leis divinas, permitir-nos-á o Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico de fixação do nitrogênio na atmosfera. Então, o primeiro passo, como diz o livro Palavras de Vida Eterna, o primeiro passo tem que ser nosso, né? Aqui também. Nós é que vamos dar o primeiro passo e o retorno vai ser do Senhor a nosso favor. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal, mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre. Então, o que ele está dizendo aqui? Para não condenarem, para sempre auxiliarem o nosso aprendizado, o nosso entendimento, que vai se dar passo a passo, né?
A Assembleia, tanto quanto nós, estava sob forte impressão dessa interpretação de Aniceto, né? Aniceto calou-se, contemplou com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivesse a endereçar-lhes profundos pensamentos de amor, e a seguir fechou o livro sagrado com essas palavras: observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Nós é que praticamos essas iniquidades. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vãs contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos todos no capítulo do grande entendimento. Então, essa troca que foi falada aqui, esse grande entendimento, tem que ser não apenas da nossa parte, mas da parte deles também, né? Do plano espiritual, daqueles trabalhadores. Então, foi muito interessante, muitas informações nesse capítulo, né? Do Evangelho no ambiente rural. Ele mostrou a sintonia no movimento da oração, sendo que até os animais eles foram atraídos para aquelas proximidades por forças magnéticas e desconhecidas, né? Até de André Luiz. E decantada a bênção da natureza, foi decantada, né? Foi decantada essa bênção da natureza, mas foi lamentada o quê? A ganância humana, que desrespeita essa natureza. E esse brado ecológico foi feito em 1944, né? Essas instigantes informações que tivemos sobre o nitrogênio e esse brado ecológico foi feito tudo isso há muito tempo, em 1944, só para ver como eles estão muito além daquilo que nós podemos imaginar, né? Em 1944 foi feito tudo isso. Então, nós ficamos por aqui hoje, né? E nós terminamos esse capítulo 42, que foi bastante instrutivo, e nos comprometemos daqui a 15 dias a dar continuidade a esse espírito, a esse estudo, né? No próximo capítulo, que é o 43, antes da reunião. Até lá, fiquem com Deus e vamos permanecer nesse estudo de uma forma consciente, tentando absorver ao máximo. Muita paz a todos.